Olá, boa noite. No primeiro dia de julgamento do caso Milena Gotardi, testemunhas de defesa falaram do medo que a médica sentia do ex-marido e dos ciúmes que Hilário tinha da médica. Familiares e amigos de Milena acompanharam de perto o julgamento. Ela foi assassinada um dia antes de assinar o divórcio. Até o final da tarde, 2 testemunhas convocadas pela acusação foram ouvidas. 2 médicas amigas de Milena Gotardi. A primeira, que estava grávida, pediu a retirada dos réus do local e ela falou por quase 1h30 sobre o relacionamento de Milena e Hilário. A segunda também pediu a mesma coisa, que os réus fossem retirados. Amiga do casal, que conheceu Milena na época da faculdade, ela destacou a todo momento o comportamento possessivo do ex-policial civil. A amiga contou que Milena, assim que decidiu se separar de Hilário, procurou advogados disfarçada. Isso tudo para não chamar a atenção dele. Disse também que foi na justiça, de forma discreta, que ela conseguiu a autorização para poder sair de casa junto com as 2 filhas. Ela também contou que Hilário monitorava o WhatsApp da ex-mulher. E assim que ela ficou sabendo, decidiu não conversar com ele, não entrar em atrito, porque temia que uma confusão pudesse acontecer. A amiga salientou os ciúmes de Hilário na relação de Milena com os familiares, incluindo as filhas e até a mãe dela. O julgamento foi marcado para começar às 9 da manhã. No mesmo horário, um protesto pacífico e silencioso pedia a condenação dos acusados. Os réus chegaram em seguida nos carros da Secretaria de Justiça do Estado. Após a escolha do júri, composto de 4 mulheres e 3 homens, os réus entraram no tribunal. Nesse momento, a mãe de Milena, Dona Zilka, saiu do local. Eu não tinha coragem de olhar para 6 pessoas. 6 pessoas não, né? 6 outras, né? Os bandidos. É. E eu então não tive coragem. Eu pedi para sair, sabe? Eu falei, eu não quero ver. Durante a tarde, alguns parentes e conhecidos permaneceram do lado de fora do fórum, com cartazes e camisas. Antes de voltar para a audiência, o advogado de Hilário falou do que espera do julgamento. A expectativa é que se tenha um julgamento transparente, sereno, né? Afinal de contas, estamos tratando de um caso muito triste, uma grande tragédia, que a justiça seja feita de acordo com a convicção dos jurados, que são os juízes naturais dessa causa. A médica Milena Gotardi, na época com 38 anos, foi morta no dia 14 de setembro de 2017. Ela deixava o plantão do Hospital das Clínicas na capital junto com uma amiga quando foi baleada na cabeça no estacionamento. Jonatas Alves Vieira foi o executor que confessou o crime. Utilizou uma motocicleta roubada por Bruno Broeto. Hermenegildo Palauro Filho e Valcir da Silva Dias são apontados como intermediários. Foram contratados para achar o executor por Esperidião Frasson, ex-sogro da médica. Ele, junto com o filho, o ex-policial civil e ex-marido da vítima, Hilário Frasson, são considerados os mandantes do crime. Após o assassinato, uma carta escrita por Milena ajudou nas investigações do crime. Nela, a médica detalhou o comportamento agressivo do ex-marido e temia pela própria vida porque o ex-policial civil não aceitava o fim do relacionamento. O julgamento deve ser extenso e se prolongar ao longo da semana, já que 28 pessoas serão ouvidas, além dos 6 réus. A expectativa da família da médica é que justiça seja feita. Certeza de que realmente vai acontecer a justiça. E nós vamos ter um pouco de paz durante, a nossa vida. Olha, nós vamos direto para o Fórum Criminal de Vitória, onde nosso repórter Yuri Demuner acompanha a audiência e traz mais detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Yuri. Mais alguém foi ouvido hoje? Isabela, foi sim. Boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Até agora há pouco, antes de eu vir falar com vocês, eu estava acompanhando a audiência. A gente não pode entrar com nenhum tipo de equipamento eletrônico, mas quem estava depondo era a coordenadora da escola onde as filhas do casal estudavam. Ela contou que após a separação, a Milena pediu para que a coordenadora ficasse mais atenta ao comportamento das filhas. A coordenadora também deu detalhes de como era a relação de Milena e Hilário com a escola durante esse depoimento. Ela disse que a Milena era mais presente, participava das reuniões, o Hilário nem tanto. Ela disse que a Milena buscava
as crianças na escola durante 3 vezes da semana, o Hilário buscava nos outros 2 dias. Em uma das ocasiões, a coordenadora disse que a Milena estava com o braço machucado, com um roxo bastante grande no braço, e que ela tentou disfarçar com maquiagem e acabou não dando detalhes quando foi perguntada do que teria acontecido. Já nas idas de Hilário na escola, a coordenadora percebeu que ele passou a ostentar a arma de fogo todos os dias que ele ia buscar as filhas na escola. Ele fazia questão de exibir a arma de fogo na cintura, isso segundo a coordenadora da escola. E em um desses dias, a professora de matemática sentiu-se intimidada com a atitude de Hilário. Outros pais chegaram a reclamar na direção da escola sobre essa atitude, mas nada chegou a ser feito. E no dia do crime, a coordenadora relatou que o Hilário estava muito inquieto e que esse foi o único dia em que ele chegou mais cedo para buscar as filhas na escola. Esse foi o resumo do depoimento da coordenadora, a terceira testemunha a prestar depoimento aqui no fórum. A expectativa é que mais 5 testemunhas sejam ouvidas ainda hoje, inclusive o delegado Janderson Lube, que era titular da Delegacia da Mulher na época do crime, ele que é uma das testemunhas mais importantes de defesa aí da acusação, desse inquérito. Como o Vitor disse no VT, né, esse julgamento deve se estender aí durante toda a semana, e só devemos ter uma decisão lá para quinta ou sexta-feira. Isabela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Yuri, pelas informações. Depoimento importante, né? Que com isso os jurados vão percebendo que tipo de comportamento, como era a vida do casal, né? Vão trazendo elementos para, com todo o inquérito policial, também toda a investigação, se chegar a uma conclusão do caso. Obrigada pelas informações, bom trabalho para você aí, viu, Yuri? Agora a gente fala da imunização. Os idosos já podem receber a terceira dose da vacina contra a Covid no mês de setembro, ou seja, na próxima semana. E um alerta importante, gente, grande parte dos internados hoje é de pessoas que não tomaram a vacina contra a Covid. Durante a coletiva, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, falou que houve um crescimento nos casos de Covid e de internações. Grande parte dos internados são pessoas que se recusaram a serem imunizadas no momento em que a vacina foi oportunizada às mesmas, especialmente a população com mais de 40 anos. O risco de não vacinar-se é infinitamente maior de contrair uma forma grave da doença do que aqueles que se vacinam, mesmo que seja com uma primeira dose de qualquer um dos imunizantes. Nésio Fernandes enfatizou a importância em fazer o teste da Covid quando surgir qualquer sintoma da doença. Todos os novos casos de Covid-19 serão tratados como a nova variante Delta. Precisamos reconhecer que a variante possui ampla circulação comunitária e, diante de qualquer resultado positivo contra o SARS-CoV-2 em qualquer modalidade de testagem, a população precisa solicitar, procurar, recomendar que todos os seus contatos façam o teste para a Covid-19. Mas o secretário ressaltou que o número de mortes mantém caindo e o governo deve permanecer com 300 leitos de UTI. Ainda de acordo com o secretário estadual de Saúde, algumas medidas devem ser adotadas, como, por exemplo, a antecipação da segunda dose para quem tem mais de 40 anos e também a aplicação da terceira dose nos idosos, já a partir do próximo mês. Havendo um momento de ampla disponibilidade de doses e doses disponíveis para vacinar toda a população com mais de 70 anos, o grupo pode ser chamado em toda a faixa etária. Nós podemos chamar faixas etárias amplas, não necessitando adotar os mesmos esquemas de convocatória que foram adotados no início da vacinação, diante da pouca oferta de vacinas que existiam naquele momento. Já os adolescentes entre 12 e 17 anos só poderão ser imunizados com a vacina da Pfizer, mas ainda não há uma data definida. Os agendamentos continuam para quem tem mais de 18 anos. No último sábado, teve o dia D da vacina e, apesar de serem disponibilizadas 213 mil doses, foram vacinadas 149 mil pessoas, atingindo 80% da população adulta vacinada. Parte da população jovem não aderiu ao primeiro dia de vacinação em massa da idade de 18 anos ou mais. Por isso, nós já avaliamos adotar medidas nesse próximo ciclo de vacinação em pontos de fluxo, da vacinação noturna, da vacinação em escolas, no momento que a gente puder avançar para a vacinação da população adolescente,
porque outras estratégias de oferta e disponibilidade de vacinas deverão ser adotadas para alcançar em um curto espaço de tempo a população jovem, pois o controle da pandemia nela será fundamental para reduzir a circulação do vírus. O agendamento da vacinação, você já sabe, é feito no site da Prefeitura do seu município ou no site Vacina e Confia. O TN2 fala sobre o fim de semana violento na Grande Vitória. 13 pessoas perderam a vida em 3 dias. Nós voltamos já já. Pelo menos 2 pessoas foram assassinadas por dia no Espírito Santo nos últimos 7 meses. Ao todo, são 627 mortes violentas registradas pela polícia. Esses dados são do Observatório Estadual de Segurança Pública. Violência que assusta moradores de diversos bairros, principalmente neste fim de semana. Na manhã de domingo, no bairro Ataíde, em Vila Velha, 3 rapazes foram sequestrados, levados para um local ermo e baleados. Um deles não resistiu e morreu. Horas depois, mais morte. Bem ao lado do bairro Santa Rita, outro jovem acabou assassinado. Em Vitória, no bairro Itararé, um adolescente foi morto a tiros na praça da comunidade. O assassino chegou de bicicleta, não se importou com a praça cheia e efetuou os disparos. Após o crime, saiu pedalando normalmente. Eu levava minha filha ali na pracinha, não levo mais para brincar por causa desse tiroteio que está tendo, rivalidade. É muito boa a pracinha, tinha que ter mais policiamento ali, direto. Em Nova Palestina, também em Vitória, moradores registraram os tiroteios ocorridos nesse final de semana. Dois jovens acabaram baleados no confronto ocorrido no domingo. Em 24 horas, 10 pessoas foram assassinadas aqui na região metropolitana do Espírito Santo. Isso significa que a cada 3 horas, pelo menos, uma pessoa foi morta na Grande Vitória. Nós estamos assistindo a uma banalização da violência, o incentivo a que as pessoas resolvam seus problemas com as próprias mãos, como se nós não tivéssemos instituições como as polícias e o judiciário, que têm, sim, ao contrário do que dizem, feito um excelente trabalho e conseguido combater a violência no Brasil. Sábado, um homem não identificado é assassinado no Morro do Quadro, em Vitória. Quase que no mesmo horário, outro jovem é morto a tiros no bairro Nova Esperança, em Cariacica. O motivo seria a disputa pelo comando do tráfico de drogas na região. Segundo a polícia, nos últimos 2 anos, e principalmente neste ano, aumentou o número de tiroteios na Grande Vitória. Normalmente, é um tipo de crime que acontece em via pública, deixando refém a população. São pessoas que estão fora da lei, mas não estão vendo alguém para poder manter uma repreensão, fazer o quê? E nós ficamos refém dessa situação, entendeu? O que nós não podemos admitir é continuarmos perdendo o controle das armas, né? Já temos sérios sinais de que os bandidos estão usando laranjas para comprar legalmente, entre aspas, as armas diretamente. Isso tudo vai gerando um aumento da violência interpessoal. Nós precisamos retomar o controle e até aperfeiçoá-las, aperfeiçoar o controle das armas. Tá assustador, né? Olha, gente, tem mais um caso. A polícia está tentando encontrar um comerciante que teria executado um homem no bairro São Diogo, na Serra. Os moradores ficaram revoltados e resolveram se vingar, destruindo tudo que o suspeito tinha. Mercearia e padaria não sobrou nada. Tudo ou foi queimado, ou destruído, ou saqueado. Da casa, também não. A destruição foi uma represália dos moradores contra o dono do estabelecimento, um comerciante de aproximadamente 54 anos, que teria participação em um homicídio que aconteceu no sábado à noite, no bairro São Diogo, na Serra. A vítima do crime foi identificada pelos moradores como Adalberto Júnior Pereira, o Betinho. Ele e o suposto autor eram vizinhos de rua e, segundo os moradores, não se davam bem há tempos. Inclusive, na semana passada, o comerciante teria ameaçado a vítima apontando um revólver para a cabeça dele. De acordo ainda com os moradores, o comerciante era um homem de poucos amigos e não gostava que ninguém ficasse fazendo hora na porta do comércio. A vítima estava sentada aqui e, mais uma vez, o comerciante disse para ele que não queria ninguém em frente ao comércio. A vítima, então, saiu e foi nessa direção. Um pouco mais adiante, ficou parado lá.
O comerciante teria fechado o local, pego o carro dele e saído com mais 2 pessoas também naquela direção. E aí chegou lá e atirou contra a vítima, o seu Adalberto. E olha, de acordo com os moradores aqui, ele ainda ficou algum tempo vendo a vítima agonizar. E dali saiu com destino ignorado. Só que os moradores daqui, que gostavam muito da vítima, resolveram penalizar o comerciante desse jeito que vocês já viram. Destruíram tudo, não apenas a padaria, a mercearia, como também a casa onde o comerciante morava. E olha, não ficou só nisso aí não, hein? Os 2 outros veículos que o comerciante tinha aqui também foram destruídos. E tudo isso por conta de uma rixa antiga que terminou desse jeito. Betinho foi morto sem direito de defesa. Ficou agonizando no meio da rua, causando ainda mais revolta. Por isso, as pessoas aqui não pouparam nada que era do comerciante. Além da mercearia, os 2 veículos foram depredados. Esse ficou aí na rua, onde o crime aconteceu. Agora, esse outro, um Fiat Uno, foi jogado no valão que fica do outro lado da rua e queimado. O comerciante teria fugido num 3º veículo que também era dele. Betinho trabalhava como motorista e atualmente estava desempregado e morava com a mãe. O comerciante e os 2 homens que estavam com ele na hora do crime continuam desaparecidos. Os 2 criminosos que foram presos, acusados de matar um policial civil, moravam a 600 metros da casa da vítima, em Minas Gerais. O crime aconteceu no final de semana em Fundão, no dia em que o investigador ia se casar. A Polícia Civil agiu rápido e, no mesmo dia, prendeu todos os envolvidos na morte do policial mineiro Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, de 55 anos. Ele é esse aí de branco, que aparece na imagem do vídeo monitoramento da praia em Fundão, sendo abordado por uma dupla de assaltantes que se aproxima. Um fica com o policial, enquanto o outro se direciona para o veículo de Ricardo. O homem que aborda o policial o surpreende de costas e parece colocar a mão na cintura dele. O policial reage, mas o ladrão está em vantagem, porque está com a arma em punho e já atira. O policial é atingido e, mesmo ferido, revida e depois cai no chão. Nessa hora, o comparsa foge do outro lado, enquanto os 3 filhos do policial, que assistiam a toda a cena, vão ao socorro dele. Ricardo é levado para o hospital, mas não resiste aos ferimentos e morre. Quando foi abordado, ele fazia os últimos preparativos para o casamento dele, que aconteceria no sábado mesmo, algumas horas depois. Marcava o caminho da pousada que alugou com fitas nas árvores. Os filhos o ajudavam. Logo após o crime, a Polícia Militar, de posse das imagens, prendeu os envolvidos e aí começaram as coincidências. Os detidos foram o Wagner Alain Amaral de Andrade e Samuel Rian Amaral de Souza, ambos de 19 anos, que moram na mesma casa. Que tragédia. Olha, gente, esses detidos foram autuados em flagrante por latrocínio e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Será exonerado o diretor adjunto do Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, preso com drogas na Bahia. O diretor e um inspetor penitenciário foram detidos em Nova Viçosa durante uma abordagem da PM. No veículo foram apreendidos meio quilo de maconha, 2 armas e vários pacotes de cigarros sem nota fiscal. Eles estavam com outras 3 pessoas em um carro. Os nomes não foram divulgados. Os servidores foram ouvidos e liberados, mas a Secretaria de Justiça já abriu um procedimento para apurar o caso e os servidores vão responder administrativamente. Em instantes, o roubo de testes de Covid e a chegada de mais de 60 mil doses de vacinas contra o coronavírus. Aguarde! A polícia procura os ladrões de testes de Covid e remédios de uma unidade de saúde no norte do estado. Os criminosos entraram de madrugada no centro de diagnóstico de Covid de um pronto atendimento em Soretama. Eles furtaram medicamentos e até uma caixa de testes de coronavírus. Ainda levaram 3 computadores. A suspeita é que os ladrões tenham entrado pelas janelas. O crime só foi descoberto quando a equipe do plantão chegou para trabalhar e percebeu que o local estava todo revirado. A polícia militar foi acionada e o caso já está sendo investigado.
Agora a gente atualiza as informações da pandemia no Espírito Santo. Em 24 horas, 14 pessoas perderam a vida para a Covid. No Espírito Santo, até hoje, 12.145 pessoas morreram devido às complicações e mais de 557 mil tiveram contato com o vírus. Agora a gente atualiza os números da vacinação, são números de esperança. Nós temos grande parte da população vacinada. Mais de 2.379.000 pessoas já tomaram a primeira dose e mais de 1.134.000 já estão com a imunização completa. E a vacinação aqui no Espírito Santo vai continuar avançando, não vai ser por falta de dose, porque chegaram mais de 65 mil doses neste domingo. São 30 mil da Coronavac e 35 mil da Pfizer. Faz seu agendamento, viu? A gente fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.